a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do curso de preparação de obreiros. Na verdade, essa é a nossa primeira aula. O primeiro vídeo que vocês receberam foi só uma introdução. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós conhecemos como palavra de Deus e como aquilo que vem da parte de Deus, não foi tirado da nossa cabeça, né, gente? Vem de algum lugar. E de onde vem a nossa fé, a nossa crença, tudo aquilo que nós acreditamos? Vem da Bíblia. Então, para começar, a palavra Bíblia, ela vem de Biblion, que significa livros, porque a Bíblia não é um único livro, ela é um conjunto, uma junção de vários livros, né, que formaram uma obra completa. A autoria da Bíblia é de 40 homens diferentes, inspirados por Deus, que viveram em épocas, lugares e culturas diferentes. Muitos deles nunca se conheceram e nunca tiveram acesso à parte da Bíblia que foi escrita pelos outros, porque a Bíblia ela só foi se juntar lá no final. Nós vamos falar mais à frente, quando formos estudar a história da igreja, nós vamos entender como todas essas partes da Bíblia foram, montadas, foram colocadas juntas e decidiu-se que aquela ali era a escritura sagrada. O objetivo da Bíblia é comunicar a revelação divina ao ser humano. Então, qual é o contexto central da Bíblia? Começamos tudo, em Deus, que é eterno, que sempre existiu e antes de quem não havia nada. Deus cria todas as coisas, cria o seu reino nos céus com os seus anjos. E aí o seu anjo, que era ali com a hierarquia mais alta, que se chamava Lúcifer, a palavra Lúcifer significa anjo de luz, se rebelou contra o Todo-Poderoso, quis tomar o lugar acima de Deus e foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. E depois disso, Deus criou a terra, que era sem forma e vazia, e Deus fez ali toda a criação, tudo que existe na terra, os animais, os vegetais, a separação das águas. E no fim da criação da terra, Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, soprando nele o fôlego de vida e colocando nele entendimento de Deus. E dá uma ordem ao ser humano, e a partir da desobediência do ser humano dessa ordem, o pecado entra no mundo e, consequentemente, a morte. E aí começa o plano de redenção de Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo, A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que foi ali gerado por Maria, por obra do Espírito Santo, o seu nascimento, a sua vida e os seus ensinamentos aqui na terra, até culminar na sua morte na cruz do Calvário, em redenção, em paga pelos nossos pecados, a sua ressurreição, onde ele vence o poder da morte e do inferno, e aí ele é assunto aos céus e deixa conosco o Consolador, o Espírito Santo, que vai direcionar o ser humano dentro da palavra de Deus para que nós possamos viver uma vida que nos leve em direção à glória de Deus, sendo restituídos à glória lá do começo, antes da queda. E a função do Espírito Santo vai ser convencer aquele que ainda não crê na palavra de Deus de que ela é verdade e instruir aquele que já crê, fazendo lembrar de tudo que já aprendeu. Então, muitas doutrinas giram em volta disso, gente? Doutrina de liturgia, de como é feito o nosso culto, de oração. Isso nós vamos estudar mais à frente, mas assim, a linha base do Evangelho é isso. A queda de Satanás com seus anjos, a criação da terra e do ser humano, a desobediência do ser humano e a entrada do pecado na terra, a vinda de Cristo, ensinando como viver uma vida que agrada a Deus e morrendo em sacrifício pelos nossos pecados, fazendo uma ponte que pode religar o homem a Deus. Inclusive a palavra religião vem de religare, que é religar o ser humano a Deus. E aí Jesus vai ao céu, o Espírito Santo vem e fica conosco como um consolador que vai convencer e instruir o ser humano. E no final da história da humanidade, Jesus volta arrebatando a sua igreja e condenando Satanás e aqueles que o seguiram.
Amém? Então essa é a linha base. Tudo que gira em volta a gente vai estudar depois, mas você tem que ter a clareza de que uma vez cristão, você crê na palavra de Deus e que é essa linha base, aquilo que ela ensina como foco principal. E o principal objetivo da Bíblia é comunicar a revelação de Deus, né? Fazer Deus fazer-se conhecido ao ser humano através da sua palavra. Vamos lá para a composição da Bíblia. Então, nós vemos a autoria, né, que foram 40 homens, em épocas, lugares e culturas diferentes, inspirados por Deus, o objetivo, que é comunicar a revelação divina ao ser humano, e a composição, ela é composta por 66 livros. Desses livros, 39 compõem o Antigo Testamento, 27 compõem o Novo Testamento, e eles foram escritos originalmente em grego, hebraico e aramaico, e mais tarde traduzido para centenas aí de idiomas na Terra e pôde chegar até nós. O tempo que a Bíblia levou para ser escrito foi de 1500 anos. 1000 anos foi o tempo que se escreveu o Antigo Testamento. Aí houve 400 anos de silêncio, onde não foi dada nenhuma revelação divina que fosse entrar na Bíblia. E depois, por mais 100 anos, foi escrito o Novo Testamento. Os nomes que a Bíblia leva, né, na nossa sociedade, pelos quais nós conhecemos, é Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, Santas Escrituras, Palavras de Deus. Então ela é conhecida por vários nomes, mas nós sabemos que todos esses nomes se tratam, né, da mesma obra, do mesmo conjunto. E aí, quando a gente fala sobre crer na Bíblia Sagrada, crer no Evangelho, muitas pessoas vão nos questionar, principalmente vocês que estão sendo preparados para ser obreiros, vão ser evangelistas, né? E vão ser aí pregadores do Evangelho, a pessoa vai te perguntar, mas como você sabe que a Bíblia é verdade? Como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque papel aceita qualquer coisa e ela foi escrita por homens. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro antes da gente estudar toda a Bíblia é porque você acredita na Bíblia, né? Você não pode dedicar a sua vida, todo o seu esforço a estudar algo que você mesmo não entende por que você acredita naquilo ali. Então, o intuito da nossa aula de hoje é trazer clareza. Acreditamos na Bíblia e no que ela prega e por que acreditamos. Primeira coisa, gente, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Então, se você não tiver fé para acreditar na palavra de Deus, e essa fé é colocada no seu coração a partir, né, da pessoa do Espírito Santo, porque a própria Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, sem fé é impossível você aceitar a palavra de Deus como verdade. A palavra também vai nos dizer que ninguém confessa Jesus Cristo como Filho de Deus senão pelo Espírito Santo. Então, para crer na Bíblia, você vai ter que ter aí comunhão com o Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, antes de estudar, sempre ore e peça: Espírito Santo, me faça compreender a tua palavra, porque a Bíblia é algo espiritual e para compreender coisas espirituais precisamos ser espirituais e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, gente, primeiro ponto que nós exploramos quando, vamos argumentar sobre a veracidade da Bíblia é a inspiração. O livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração bíblica, ela foi dada por Deus. Então, muitos foram os escritores, mas o autor da palavra é um só, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. É só você pensar, qual é a possibilidade de 40 pessoas escreverem um livro, cada um escrever um pedaço, sem se conhecer, sem conviver, sem ter acesso à parte que o outro escreveu, no fim, isso num período de 1500 anos, em regiões diferentes, sem nunca terem ali se esbarrado, e no fim, juntar todas essas partes, todos esses pedaços, e ali
dar certinho uma história com começo, meio, fim e objetivo claro. Isso não seria possível se não houvesse um só autor para esse livro. Agora, se você pega um só autor e esse autor, ao longo de anos, ele vai ditando, né, uma história para vários escritores diferentes escreverem, obviamente vai dar tudo certo no fim da história, porque ela vai ter começo, meio e fim, e um objetivo claro, uma mensagem a ser comunicada. E a gente entende que isso foi porque aquele autor ali, né, estava ditando aquela obra para os seus escritores. Então Deus usou esses homens como ferramentas, mas foi o próprio Deus quem os inspirou, de maneira que no fim da obra, quando se juntou tudo, a obra estava perfeita. Isso não poderia acontecer de maneira humana. Então esse é o primeiro ponto, né, que humanamente, claro, o primeiro é a fé, mas esse seria o segundo ponto, que nos leva a crer que sim, a Bíblia é a palavra de Deus, porque isso não seria humanamente possível. Terceiro ponto, profecias cumpridas, né? Ao homem não foi dado o espírito de adivinhação, então não tem como você prever o futuro lá na frente, o que vai acontecer, né? E coisas sobrenaturais mesmo, como a vinda, o nascimento de Cristo, que foi profetizado séculos, milênios antes e depois veio a acontecer, né? Tantas profecias que a Bíblia fez no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento e que foi feita também no Novo e no Antigo Testamento, que tem se cumprido nos nossos dias. Se fosse escrita por homens, que poder nós, seres humanos, temos de profetizar coisas que de fato acontecem e essas coisas se concretizarem diante dos nossos olhos. Se não for uma inspiração divina, nós, como, né, meros mortais, não teríamos condições de escrever uma obra assim. A quarta coisa, o quarto ponto que nos faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a descrição de fatos históricos reais com exatidão única. Então aqui nós já entramos na área do estudo científico, né? A arqueologia, o estudo da história, todos esses cientistas que vão estudando e buscando, né, investigando a veracidade dos fatos, eles encontram artigos antigos perdidos na história, em escavações, lugares que foram citados na Bíblia que estavam esquecidos pelo ser humano, que já estavam ali, né, debaixo de centenas de anos de escombros. E depois nas escavações arqueológicas ali eles foram encontrando, né, outros documentos que não fazem parte da Bíblia, mas que citam também fatos que são citados na Bíblia, já foram encontrados aos montes na história da humanidade. Então, assim, documentos até oficiais, documentos não oficiais, por exemplo, diários pessoais de uma pessoa que viveu lá 2000 anos atrás e que viu ser escrita a história que estava na Bíblia, e aquela pessoa colocou aquilo ali sem intenção nenhuma de convencer ninguém, apenas como um registro pessoal. E todas essas, né, esses achados arqueológicos, científicos, né, apontam para a veracidade da Bíblia. Aí, continuando, nós temos a exatidão científica. A Bíblia ela fala sobre coisas científicas profundas, super complexas, que o ser humano mesmo só foi descobrir milênios depois, séculos ou milênios depois. Por exemplo, a Terra ser redonda. No período que a Bíblia foi escrita, ninguém ainda sabia disso. Mas Isaías 40, 22 já falava sobre a Terra ser redonda. A extensão do universo, né, que só foi estudada e até hoje não foi totalmente descoberta pelos cientistas, já era citada em Isaías 55, 9. A lei da conservação de massa e energia, gente, coisa aí de estudo da física profundo, que só foi descoberto muito depois, já era comentado lá em 2 Pedro 3,7. Depois você dá uma conferida nos versículos para você ver direitinho do que a gente está falando. Ciclo é difícil de falar, gente. Hidrológico, eu não sei nem o que é isso, mas é um contexto científico. Já era citado lá em Eclesiastes 1,7. O vasto número de estrelas foi comentado por Jeremias no capítulo 33, versículo 22.
A lei do aumento da entropia já era citada lá em Salmos 102, versículo 25. A importância do sangue para a vida foi citada em Levíticos 17, 11. A circulação atmosférica em Eclesiastes 1, 6. O campo gravitacional, que só foi descoberto bem depois dos escritos da Bíblia, que já era citado em Jó 26, versículo 7. Então, gente, a ciência, ela não briga com a fé, né? Quando você pega o que está escrito na Bíblia e compara com o que nós temos de ciência hoje, você vê que verdadeiramente muito antes dos estudos científicos modernos serem descobertos, a Bíblia já falava sobre eles. Então, o único que poderia realmente falar sobre essas coisas foi o Criador de todas essas coisas, né, que é o próprio Deus. Mais um ponto, né, ponto 6, que nos faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é o efeito individual. A Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas, para todas as pessoas do mundo. Então, eu tô aqui, sou uma mulher que mora no Ocidente, que tenho a minha cultura, o meu idioma, as minhas crenças pessoais, e a Bíblia fala comigo. Mas se uma pessoa lá do outro lado do mundo, no Oriente, com uma cultura totalmente diferente, experiências de vida totalmente diferentes, né, um idioma diferente, tiver acesso à Bíblia, a Bíblia vai comunicar com aquela pessoa do mesmo jeito que comunica comigo, né, dentro da minha cultura. E acredite, isso não acontece com qualquer livro, né? O livro, a pessoa se identifica muito com aquilo que está dentro da cultura dela. O que não está dentro da cultura dela, para ela não faz sentido, mas a Bíblia, ela tem esse poder de se comunicar, né, pessoalmente. Você já teve essa sensação que você lê a Bíblia, parece que ela foi escrita para você? Você sente que é uma carta que foi escrita do autor especialmente para você, né? É a única carta que você consegue ler de frente para o autor que lhe enviou. Então, esse efeito individual nos comprova que a Bíblia, ela foi escrita para a humanidade, independente de onde, como, quando essa pessoa existiu, a Bíblia é capaz de falar com ela. E também o efeito histórico, né? A Bíblia, ela tem um efeito histórico muito grande. A maioria daquilo que nós conhecemos como moral, como princípios, como bases que fazem a sociedade funcionar bem, são bases bíblicas, né? Você pega o Antigo Testamento, não matar, não roubar, não cobiçar, respeitar o que é do outro, tudo isso são bases, né, que vêm da Bíblia e que fazem a sociedade funcionar como uma grande engrenagem que dá certo. A atualidade dos textos, a palavra de Deus, ela se renova. Então, a atualidade dos textos é mais um ponto. Qualquer livro que você pegue para ler de mais de 100 anos atrás já vai ser difícil. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei esse ano para ler um livro de literatura brasileira, que ele deve ter mais ou menos aí uns 100, 150 anos. As palavras e o contexto era muito difícil, porque era outra cultura, tinha coisas que eu não sei nem o que era, tinha que estar pesquisando ali para poder entender mais ou menos, né, uma linguagem muito arcaica, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela tem essa linguagem que é atual, apesar de ter sido escrita há milênios, e que você consegue compreender e entender que aquilo ali é para você. E a inerrância e infalência da palavra de Deus. Tudo que vem sendo escrito na Bíblia se cumpre infalivelmente, desde a primeira até a última palavra. Comprovadamente, a gente vê isso ao longo da história. Então, a palavra de Deus nunca errou. Pode haver erros gramaticais, erros de tradução, como, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá no dilúvio vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas, na verdade, aquilo ali foi um erro de tradução, porque a palavra arrepender-se, no original, lá no hebraico, ela queria dizer Deus mudou a sua atitude a respeito do homem. Então, esses erros de tradução, porque, né, a Bíblia foi passada de uma pessoa para outra, de um para o outro, escrevendo, copiando, traduzindo, pode haver erros de tradução, mas na sua essência a Bíblia não erra. Então, confie na palavra do Senhor, e tudo que formos estudar daqui para frente vai ser baseado na Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo disse: ainda que um anjo do céu lhe pregue outro evangelho que não esse, considere anátema, porque a palavra do Senhor é a Bíblia e não existe outra palavra de Deus senão essa.
Que o Senhor te abençoe, que você possa estar estudando. Vou deixar aqui no grupo, na descrição, as atividades para essa semana. Obrigada por assistir até aqui e até a nossa próxima aula.